Reforma tributária. Preparei agora aqui para você um vídeo, um super conteúdo para você que é empresário, precisa entender o que está acontecendo. Hoje é dia 24 de agosto, provavelmente esse vídeo vai ao ar no dia 25 de agosto. E por que é importante eu já falar esta data? Porque dia 26, 27, 28 já pode ser que tenha alguma alteração, alguma novidade. Então é importante que você entenda o momento em que eu estou falando contigo sobre o que nós temos de regras entrando em vigor na data de hoje, 24 de agosto. E eu vou disponibilizar um material para você também que está aqui em minhas mãos, um guia rápido sobre os principais marcos da reforma tributária, porque está todo mundo muito perdido, os empresários, os contadores. E a Receita Federal ainda está construindo o sistema. Então, muita coisa está acontecendo. E você que é empresário, está na correria, não tem tempo de ficar se atualizando muito, lendo, escuta esse vídeo até o final. Esse vídeo é para você. Se você estiver no trânsito, se você estiver no escritório tomando um banho ou estiver fazendo comida, por exemplo, seja lá o que você estiver fazendo, esse vídeo vai te ajudar a escutar e entender de forma simples, rápida, resumida, sem alarmismo, sem juridiquês, sem termos muito técnicos, o que é que está acontecendo com a reforma tributária. Esse vídeo, assim como a maioria dos nossos clientes do nosso escritório de contabilidade, ele é direcionado aos micro e pequenos empresários, aquelas empresas que estão ali ainda no âmbito familiar, que tem ali até 50 colaboradores, faturam até 500 mil por mês, que é o nosso público. Então, este vídeo é para este perfil de empresário, desde o microempreendedor individual até esse pequeno empresário, considerado empresa de pequeno porte. Simples nacional, lucro presumido ou lucro real. As empresas de lucro real e as maiores empresas vão se adaptar com muito mais facilidade às regras e você vai entender por que já já. As empresas do lucro presumido e principalmente as empresas do Simples Nacional vão ter mais dificuldade e você vai entender por quê. Então esse guia aqui que eu vou trazer para você agora é para você já ficar entendendo de imediato os prazos que você tem em mãos. No dia 3 de agosto, esse mês, entrou em vigor a obrigatoriedade de destaque do IBS e CBS nas notas fiscais, na alíquota teste de 0,1% e 0,9%, totalizando 1% de IVA. Essa alíquota ela não vai ser recolhida, é apenas uma fase de teste para que o governo tenha noção da arrecadação e dá tempo também para as empresas irem adaptando os campos com a codificação dessa tributação. Então presta atenção, essa regra só vale para empresas do lucro real ou presumido. Nesse primeiro momento, as empresas do Simples Nacional estão de fora dessa fase de teste. Em 2026, essa fase de testes será apenas lucro real e lucro presumido. Vamos então falar aqui sobre agora essa questão do calendário de 2026 e 2027. O que a gente tem em 2026? Agosto agora, você já entra na preparação imediata com as alíquotas testes de 0,1% e 0,9% para cada tributo da reforma e entra em vigor, já começou a vigorar. O que o governo fez? O governo deu uma leve recuada para te ajudar e ele aliviou aí a barra. Por quê? Qual era a penalidade de você não fazer esse destaque? Era justamente você pagar esse tributo de 1% como forma de penalidade e pior, né, ter a sua nota rejeitada. O governo ele aliviou a barra para os empresários, para as empresas e ele não está rejeitando a nota. Mas a regra já entrou em vigor e você pode sofrer punições caso não cumpra. Antes que você ache que isso é um problema do seu contador, que o seu contador tem que ver isso, eu já vou adiantar para você como contador, quem tem que ver essa parte é a sua soft house, é a empresa da qual você utiliza para fazer a gestão do seu negócio e emitir suas notas fiscais. A maioria das empresas já estão adaptadas e preparadas para esta situação.
Se a sua nota fiscal ainda não está vindo com destaque do IBS e da CBS, fale com a sua soft house e cobre deles a inserção dessas informações no arquivo XML. A partir de 3 de agosto, se você não é do Simples Nacional, é obrigatório entrar nesse período. Porém, não será rejeitado caso você não preencha, não será rejeitado ainda e, a princípio, o governo não vai punir quem não conseguir cumprir essa regra, mas isso está com um período curto aí para você se adaptar. Então, esse é um primeiro ponto cuja preparação precisa ser imediata. Portanto, você precisa revisar o seu cadastro de produtos imediatamente para poder você fazer a codificação correta, revisar o seu NCM, a classificação e as regras tributárias para cada produto que você tem na sua empresa, serve para serviços também. Você precisa conferir se o seu sistema está destacando o IBS e a CBS, nesses percentuais que eu te falei. Você precisa mapear suas despesas, notas fiscais, contratos de documentação, vai ser fundamental. Falando sobre isso, inclusive, eu recomendo demais que você contrate uma assessoria jurídica para te ajudar nesse quesito aqui, junto com a sua contabilidade, tá? Junto com o seu contador. Você vai precisar também analisar fornecedores, porque potencial de créditos, você precisa entender se os seus fornecedores estão num perfil de Simples Nacional que não dá crédito ou se estão num perfil que vão apurar o IBS e a CBS, porque isso vai fazer muita diferença. E as empresas do Simples Nacional que estão achando que isso não vai impactá-las com muita intensidade, serão as mais impactadas, tá? Então, se você está me ouvindo agora e está no Simples Nacional, recomendo fortemente que você se antecipe, entenda e se adapte, porque provavelmente você, dependendo da posição que você está na cadeia, você vai sofrer muitos impactos, podendo perder clientes, competitividade e, obviamente, isso pode afetar demais a continuidade do seu negócio. Outra coisa que você precisa fazer aí é simular a nova precificação e as margens que você tem hoje, porque com essa tributação nova, que entra em vigor em janeiro, ela vai ser por fora, então a precificação vai mudar. Estão usando o termo descontaminação dos impostos para você chegar no valor sem os tributos, precificar o seu produto atual e depois, por fora, vai vir calculado os tributos. Então hoje, se você tem uma nota e um produto de R$1.000 e esses R$1.000, ele está com PIS, COFINS e ICMS embutido dentro dele, você precisa calcular quanto que você tem de mercadoria sem esses tributos, para você chegar no que a gente chama de preço descontaminado e aí você partir para o mercado fazer esta negociação. Se você não fizer isso e o seu concorrente fizer, você pode perder margem, pode perder clientes, porque você vai ter o seu concorrente oferecendo um preço melhor utilizando essa estratégia, tá? Então, isso é uma coisa importante para você revisar imediatamente. Projetar impacto no seu fluxo de caixa, porque como o imposto hoje, ele atualmente ele passa pelo teu caixa, o dinheiro você fatura a venda, recebe a venda e depois, no momento seguinte, você recolhe os tributos ou atrasa e esse dinheiro fica retido no seu caixa. Isso é uma estratégia utilizada por muitas empresas. Isso não vai ser mais possível. Portanto, projetar seu fluxo de caixa sem os tributos que hoje você recolhe posteriormente é fundamental, porque isso vai exigir um período de adaptação para você manter a sua empresa com o giro e o caixa saudável. Empresas do Simples, você precisa comparar o CBS e a IBS por dentro do Simples ou pelo regime regular. Por quê? Nós temos outro prazo aqui, entre o dia 1º de setembro e 30 de setembro, nós temos as empresas do Simples Nacional tendo que fazer duas opções muito importantes. A primeira delas é, se você quer entrar no Simples Nacional, se você não é do Simples e quer entrar no Simples Nacional, setembro é a data. Antigamente era até o final de janeiro, isso mudou e você precisa ter muita atenção com isso.
A partir de setembro, no mês de setembro você já tem que fazer essa opção se você quer entrar no Simples. E se tiver pendências, você também precisa resolver essas pendências. Outra decisão importantíssima que você vai ter que fazer como empresa do Simples Nacional em setembro é decidir se você quer optar por entrar, né, no regime regular, onde você apura a IBS e o CBS por fora do Simples, dando crédito para os seus clientes, né, ou se você quer optar por incluir no Simples Nacional esses tributos. Que diferença isso faz? Se você optar por apurar por dentro do Simples, tá, que eles estão chamando de Simples puro, você não vai ter nenhum impacto imediatamente dentro do que você já vive hoje. Você pode ter impactos nos seus clientes em relação a crédito que você vai deixar de dar para eles. Mas em relação aos impactos do percentual de tributação, não sofrerá, porque esses impostos serão substituídos, né, o ICMS, o PIS/COFINS e o ISS, e eles vão manter os mesmos percentuais dentro do Simples a partir de 1º de janeiro. Portanto, se você optar pelo chamado Simples puro, você não precisa se preocupar em relação ao percentual de tributação, porque não vai ter impacto. Por outro lado, se você optar pelo chamado regime regular, e eles apelidaram de Simples híbrido, você vai optar por dar crédito, tomar crédito e apurar o IBS e a CBS igual todas as empresas. E qual é a vantagem e a desvantagem disso? A vantagem é que você vai dar crédito e vai poder tomar crédito também de quase tudo que você gasta na tua empresa. Compras de mercadorias, energia, aluguel, luz, telefone, combustível, despesas que você vai poder tomar crédito, na chamada não cumulatividade plena. Tudo que você gasta, você toma crédito, ou pelo menos quase tudo. Folha de pagamento é a principal exceção e um dos maiores gastos das empresas, principalmente de serviço, e a folha de pagamento não terá crédito para essa apuração. Mas todo o resto, praticamente, você vai tomar crédito. Então você precisa também analisar isso. Empresas, tá, que já são optantes pelo Simples Nacional precisam revisar a situação fiscal e as pendências, se tiver débito, se tiver algum alvará suspenso, vencido, inscrição estadual impedida, qualquer uma dessas situações impede você de optar pelo Simples. Nós estamos falando em setembro agora ainda. Analisar a opção pelo IBS regime regular, já falei, IBS, CBS, comparar a carga efetiva, créditos, perfil dos seus clientes e competitividade antes de tomar essa decisão. Na prática, qual é a situação? Você, para tomar essa decisão, precisa fazer conta, precisa apurar. A maioria das empresas que estão nessa faixa que eu falei, até 500 mil, e estão ainda desorganizadas, mesmo que elas tenham alguma vantagem competitiva ao apurar pelo regime regular, talvez ela não esteja preparada. Isso é muito sério, porque muitas vezes o empresário ele tem oportunidade, mas pela desorganização financeira ele não consegue aproveitar. Então não é só simplesmente fazer a conta, você precisa ver se você preenche os requisitos de organização financeira e compliance para poder se beneficiar, obviamente, desses créditos, tá? Então isso é uma coisa importantíssima. Documentar a simulação que justificou a sua escolha. Por que isso é importante? Porque quando chegar janeiro, fevereiro e março do ano que vem, de 2027, você vai precisar validar as decisões que você tomou e isso tem forte impacto na sua operação. Se você não tiver um histórico desses cálculos, dessa análise, desse estudo, você pode não entender aonde foi o erro ou tomar a decisão, às vezes, com base numa informação errada, também pode ser prejudicial. Como você vai saber? Documentando todos esses cálculos, guardando ele para, no futuro, você comparar. Então, setembro, revisando aqui, né? Reforçando, setembro, prazo para as empresas que não são optantes pelo Simples, optar pelo Simples,
e o prazo para as empresas que são do Simples optarem se querem apurar o IBS e a CBS pelo regime regular ou manter-se dentro do Simples. Se mantiver dentro do Simples, o nome é Simples Puro, tudo dentro do Simples com as mesmas alíquotas atuais. Se você optar pelo regime híbrido, apurar IBS e CBS igual a todo mundo, tomando crédito e debitando na venda. Ok? Setembro é a janela para você tomar essa decisão. Setembro já é daqui a uma semana, tá? Isso é importante para você ter em mente. Vamos lá. Próxima janela, próxima atenção que você precisa ter, novembro, tá? Dia 30 de novembro é a data em que você precisa revisar e confirmar se você realmente quer ficar por fora do Simples no cálculo da IBS-CBS para quem é Simples Nacional. Se você optou em setembro por ficar no regime normal do IBS-CBS, o governo está te dando uma chance em novembro de você desistir dessa opção. Só para quem quer desistir que precisa se manifestar. Chegou setembro, você entendeu, fez as contas lá com o seu contador e entendeu que é melhor fazer a apuração do IBS-CBS por fora. Passou setembro, veio a eleição, divulgaram as alíquotas, você refez as contas e se arrependeu, porque até o momento a gente não tem as alíquotas. Isso é importante também deixar claro. E aí chegou em outubro, você se arrependeu dessa decisão e quer voltar atrás. O governo vai te dar essa possibilidade, vai te dar essa janela, tá? Essa janela, ela acontece em novembro, após as eleições. Provavelmente até lá já teremos a definição das alíquotas. Então, se você optou em setembro por entrar no regime normal, se arrependeu, novembro é o prazo para você fazer a desistência. Se você não quiser desistir, não precisa se manifestar. Em setembro, se você não quiser apurar IBS-CBS pelo regime normal, não precisa fazer nada. Você só vai se manifestar se você quiser ir para o regime normal. Isso é importante demais você entender. Então, novembro temos essa janela. O que você precisa fazer em novembro? Revisar as escolhas que você fez em setembro, tá? Refazer simulações com informações atualizadas, e aí nós estamos falando das novas regras que podem surgir até lá, nós estamos falando das novas regras, nós estamos falando da alíquota que ainda vai ser definida, deve girar em torno de 6% para o total do IVA, né? Deve girar em torno de 26%, o IVA total, mas o IBS-CBS deve estar ali 8, 9%, né, para CBS, tá? Verificar a possibilidade e prazo de cancelamento da existência das opções realizadas conforme regras aplicáveis. Isso que eu falei agora. Confirmar a estratégia tributária para o início de 2027. Confirmar é isso mesmo, temos certeza, vamos em frente. Vamos para a próxima janela importante que você, empresário, precisa ficar atento. 1º de novembro, também, ainda em novembro, você que é empresário do Simples Nacional e você que é microempreendedor individual, precisa ficar atento porque vai ter uma nova obrigação em relação à sua emissão de nota fiscal. O governo criou a obrigatoriedade das empresas do Simples Nacional emitirem nota fiscal pelo Portal Nacional. Por quê? Pelo portal não, pelo padrão nacional. Por que isso aqui? Para permitir que todos os negócios falem a mesma linguagem, emitam a nota nos padrões que o governo precisa para fazer o split payment, para fazer a apuração assistida e a gestão de créditos e débitos dos negócios. Por isso, o governo está obrigando microempreendedor individual a emitir nota fiscal e as empresas do Simples Nacional a emitirem também pelo padrão do Portal Nacional. Isso é importante. Se você não cumprir essa regra, você vai ter nota fiscal rejeitada. Vale para comércio, vale para serviço. Então fique atento aí, novembro, você já precisa estar adaptado, tá? Então, o que você precisa fazer em novembro em relação a esse assunto de emissão de nota fiscal? Você que é do Simples Nacional ou microempreendedor individual. Verificar a obrigatoriedade aplicável à sua empresa, se a sua empresa está obrigada por ser Simples Nacional. Conferir o seu sistema emissor. Importantíssimo, essa conversa é com
o seu sistema, não é com o seu contador, ok? Seu contador está fazendo um alerta importante aqui para você. Revisar o cadastro de serviços e produtos também. Treinar, né, o seu pessoal do faturamento aí para verificar, para entender o que precisa ser feito e adaptar. E principalmente, tá? Esse aqui, último e não menos importante, testar emissão antes de depender do processo em produção. Teste agora, entre agora no padrão nacional, cobre da sua soft house aí, que faz o seu software e procura se informar para não deixar para ver isso em cima da hora em novembro, porque isso pode travar o seu negócio. Fica o meu alerta importante aqui. 1º de novembro entra em vigor a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal no padrão nacional, tanto produtos quanto serviços, tá? Importante. Dia 1º de janeiro de 2027, temos mais um marco importantíssimo aqui, onde começa para valer essa nova fase da reforma tributária, tá? O que a gente tem no dia 1º de janeiro? Você precisa acompanhar a entrada da CBS em vigor e a extinção do PIS e COFINS, conforme regra geral. O que vai acontecer? Os impostos IBS e CBS estão substituindo o ICMS, o ISS, que são o ISS âmbito estadual, ISS âmbito municipal, PIS/COFINS âmbito federal. Em janeiro de 2027 entra em vigor o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, para substituir o PIS e COFINS. Portanto, o PIS e COFINS será extinto, já começando para valer a reforma tributária e já começando a sistemática de apuração de débito e crédito. Tá? Caso você esteja no Simples e tenha optado pelo regime regular, já começa em janeiro de 2027, é logo ali, você já precisa estar pronto com a sua empresa organizada para conseguir cumprir essas regras. Meu amigo, minha amiga que está me escutando agora, empresário, nós estamos falando de quase 30% de imposto pago a mais se você estiver desorganizado e não conseguir tomar crédito. Então é uma decisão muito importante que você precisa fazer e entender essas regras. Por outro lado, se você consegue se organizar e tomar crédito de tudo que você tem na sua empresa, tem um financeiro alinhado com a sua contabilidade, com tudo com nota fiscal por dentro, em nome do CNPJ, você vai aproveitar grandes oportunidades de redução tributária. Vamos voltar aqui então para o dia 1º de janeiro de 2027, onde entra em vigor a CBS, extingue-se o PIS e a COFINS. Então você lá vai precisar acompanhar também o imposto seletivo, se for o teu caso, né? Aquele imposto chamado imposto do pecado, onde você tem uma tributação diferente para empresas que são produtos considerados prejudiciais para a saúde. Esse imposto também entra em vigor a partir de janeiro, tá? Conferir a parametrização fiscal de produtos e serviços, porque se a codificação estiver errada, vai fazer você pagar mais ou sonegar involuntariamente. Validar a apuração dos novos tributos, é ali que você vai entender na prática como que isso vai se suceder. Revisar os preços e margens com dados reais, já tendo noção da dinâmica. Então é necessário, nesse primeiro momento, que as empresas fiquem fazendo ajustes o tempo todo. Você não pode relaxar, não pode deixar correr a revelia, tem que ficar revisando e comparando, entendendo o que está acontecendo, porque se precisar fazer ajuste, tem que ser rápido, senão você pode tomar um prejuízo grande na apuração de tributos. Conferir créditos tributários e documentação das despesas, do que eu estava falando ainda agora. Isso aqui é uma das coisas mais importantes, porque as regras da reforma tributária vai prevalecer, vai priorizar e vai exigir que as empresas tenham organização financeira, vai exigir que as empresas tenham uma melhora na sua gestão. Você que está com uma empresa com a sua gestão financeira desorganizada, mistura contas da pessoa física com a jurídica, tem aquele monte de despesa que é da empresa, mas está no nome dos sócios. Tudo isso vai impactar demais o seu negócio. Então, às vezes, você pode até optar pelo regime regular, mas você talvez, às vezes, ainda não esteja pronto para isso.
É preciso que você entenda primeiro, organize a sua gestão para depois fazer um planejamento tributário com as despesas organizadas e ver se faz sentido para você entrar no regime regular ou permanecer no simples. As empresas do lucro presumido e do lucro real não têm escolha. Nesse caso, nós estamos falando das empresas do Simples Nacional que ainda tem opção. É opcional entrar ou não na apuração do regime normal. Então, para você que está no Simples, precisa estruturar a sua operação, fazendo uma boa gestão financeira e organizando a titularidade das suas contas, exigindo nota fiscal dos seus fornecedores, prestadores de serviço, manutenção, enfim, tudo isso precisa estar alinhado com as regras da reforma tributária, porque o crédito que você vai tomar, ele está diretamente relacionado com a emissão da nota fiscal, do documento fiscal. Então, as empresas que você paga hoje sem documento fiscal não vão te dar crédito. Isso vai fazer você pagar muito mais imposto. Fique atento com isso, porque vai ser um divisor de águas para muitos negócios. Então, monitorar o impacto do fluxo de caixa, porque, como eu falei, o imposto não vai passar mais no seu caixa por causa do split payment. Nesse primeiro momento, talvez em 2027 haja ainda testes, não será sentido de imediato o split payment, mas já vai começar uma fase importante de teste, já está rolando inclusive. Empresas do Simples, acompanhar na prática o efeito da estratégia escolhida. É aqui que você vai poder comparar como é que estava a sua operação antes do regime regular e como está agora com o regime irregular. Se eu fiquei com Simples puro, como que seria se eu estivesse apurando no regime regular? A partir de janeiro, quando entrar em vigor essas normas, você vai poder fazer esse acompanhamento de maneira mais clara, com as alíquotas definidas, com os impactos simulando o tempo todo no seu caixa. Esse planejamento, ele vai se tornar fundamental para que você ajuste o tempo todo a sua operação e, eventualmente, tome decisão de mudar, de sair do regime ou entrar no regime normal, tá? Bom, falando nisso, em março de 2027, tá? Em março de 2027, vamos agora esse novo outro marco importante, é a data para você fazer a decisão, para quem está no Simples Nacional, em março de 2027 é a decisão para você tomar se você quer continuar no que você está. Ou seja, o governo, diante dessas incertezas tributárias para as empresas do Simples Nacional principalmente, ele criou uma nova regra para você entrar no regime regular ou voltar para o Simples Nacional puro. A cada 6 meses o governo está te dando essa possibilidade de fazer esse ajuste, justamente para que os micro e pequenos empresários tenham um pouquinho mais de flexibilização nessas regras, tá? Então, em janeiro você optou pelo regime regular, quando começou você viu que você não estava preparado, a estratégia não foi boa, isso não agregou na tua operação, está te fazendo pagar mais imposto, você vai amargar 6 meses aí nesse cenário, o que pode te dar um prejuízo bem grande. E em março de 2027 você vai lá e vai fazer a opção por voltar para o regime pro Simples puro, tá? Ou eventualmente o contrário, estava no Simples puro e viu que era vantagem e era um bom negócio para você estar fora do Simples, porque seus fornecedores precisam de crédito, você compra muita nota com crédito e você viu que era um bom negócio estar no regime regular, mas você acabou ficando no Simples puro. Vai amargar 6 meses de prejuízo e só vai poder fazer a opção de mudar em março de 2027, com efeitos a partir de 1º de julho, a partir do 2º semestre do ano, os próximos 6 meses. O governo deu essa fatiada aí para facilitar a sua vida como microempreendedor ou microempresário, empresário do Simples Nacional, para você ter essa flexibilização nas regras. Importante, então, março de 2027, o que você tem que fazer? Reavaliar a estratégia com os primeiros resultados de 2027, comparar a carga efetiva e crédito, tá? Isso aqui é conta, você vai ter que ter dados para fazer conta o tempo todo. Nós estamos preparando ferramentas para isso, que nós em breve vamos lançar junto com o nosso workshop da reforma tributária
para trazer você, empresário, aqui para o nosso escritório, passar uma sessão de 4 horas, mapeando e fazendo esse trabalho de comparação, de adaptação, para você entender na prática como você vai tomar decisões em relação à reforma tributária. E o nosso workshop ele vai ser totalmente personalizado. Nós vamos falar do seu negócio, com os dados do seu negócio e com ferramentas práticas que vão te dar esse norte, esse mapa, tá? Então você vai precisar, em março, revisar preços e competitividade. Pode ser que você tome uma decisão que tire você do mercado ou alavanque a sua operação. Verificar nova janela de opção aplicável do segundo semestre. Eu acabei de falar sobre isso conforme a regulamentação, tá? Pelas regras atuais, março você pode optar para o segundo semestre, se entra ou sai do regime regular. Decidir com base nos números reais da empresa. Lá em março você já vai estar com janeiro, fevereiro e talvez uma parte de março apurada e podendo comparar com as regras em vigor. Isso vai te dar clareza. Então, eventualmente, essa janela precisa estar atento. O empresário precisa estar atento. Reforma tributária não é assunto só do seu contador. A decisão de gestão, preço, margem, caixa e competitividade é sua, empresário. Os contadores foram feitos, né, para ajudar as empresas a cumprir regras fiscais que não foram criadas pelos contadores. E os empresários, né, eles acabam tendo uma certa antipatia pelo contador, porque nós nos tornamos muitas vezes um entregador de impostos, um apurador de impostos, e a gente sabe que o empresário desse país odeia pagar tributos e fica com raiva do contador como se ele fosse um fiscal do Estado enviando tributos para o empresário pagar. Eu escuto muita reclamação nesse aspecto, mas é importante que nesse momento de mudança, de ruptura, né, que os empresários comecem a mudar a sua mentalidade em relação a isso e passem a entender a importância de um contador estratégico na tua empresa e principalmente, empresário, a importância da sua gestão no quesito organização financeira. Hoje não é mais opcional o empresário continuar desorganizado, fazendo gestão financeira em planilhas, sem automação, sem sistema, sonegando, comprando sem nota. Tudo isso vai impactar fortemente o seu negócio, porque daqui a alguns anos, talvez uns 5 anos, até 2033, vai ser praticamente impossível sonegar nesse país. E eu falo isso porque já é uma realidade e não tem volta. Se você está pessimista ou otimista nesse caso, achando que isso vai voltar atrás, que vai entrar um presidente novo e vai mudar tudo, lamento, meu amigo, mas isso não vai acontecer. Então é importante que você encare a realidade como empresário, mude a sua mentalidade em relação ao seu tratamento na gestão financeira e nas decisões de compra, de organização. Você tem que investir em software, em inteligência artificial, em capacitação de pessoas e preparar a tua empresa para esse novo cenário, para que você possa continuar se mantendo competitivo. Esse foi o recado que eu queria te dar hoje nesse vídeo. É importante que você, empresário, e você que está me ouvindo agora, se for contador, entenda o momento que nós estamos vivendo no nosso país. É um momento que pode trazer muitas oportunidades e também ameaças. Não estou aqui para defender a reforma tributária e nem para dizer que ela é uma coisa boa. Nem para defender, nem para julgar. O momento existe e a gente está aqui no Brasil, as regras são essas e a gente é obrigado a seguir. Por isso que se chama lei e por isso que se chama imposto. Nós temos que pagar, não tem para onde correr, então vamos dar o nosso melhor no sentido de pagar o mínimo, o justo, aquilo que faz com que o seu trabalho como empresário seja saudável, seja rentável. Então, para isso, meu amigo, minha amiga, é fundamental que você tenha inteligência fiscal, planejamento tributário,
tem que fazer conta, tem que se organizar, tem que pegar a sua gestão financeira e conciliar com a sua contabilidade. Seu contador precisa saber cada centavo que sai da tua conta do banco para fazer os lançamentos corretos. Precisa saber quanto é que você está tirando de lucro. Precisa te orientar com clareza. E nós, contadores, só podemos fazer isso com informações, com dados. Nosso insumo de trabalho são informações que muitas das vezes o empresário não passa, não repassa para a sua contabilidade. Então essa mentalidade precisa ser mudada, esse laço precisa ser estreitado e cada vez mais você, empresário, através da sua gestão, precisa nutrir a sua contabilidade com informações claras, precisas e dentro da regra. Revisão do cadastro de produto é uma forma de você economizar tributos, planejamento tributário é uma forma de você economizar tributos, avaliar se existem regimes especiais para a sua atividade é uma forma de economizar em tributos, como por exemplo restaurantes, autopeças, você tem uma série de atividades que tem tributação diferenciada e muitas das vezes você não está aproveitando essas oportunidades, especialmente porque muitas empresas no Brasil, a maioria delas, está no Simples Nacional e isso nem sempre é uma decisão do empresário. Muitas vezes ele acha que é mais fácil, é mais cômodo e que o Simples é um bom negócio. Talvez, de fato, tenha suas vantagens, mas diante desse novo cenário, principalmente, é preciso avaliar e avaliar com carinho, porque o cenário vai mudar e em algumas empresas, em alguns cenários, o Simples Nacional não vai ser favorável para o seu negócio. Então, tem que fazer conta, tem que estreitar os laços com a sua contabilidade, tem que nutrir a sua contabilidade com informações precisas, identificando todas as saídas do seu extrato, emitindo nota fiscal de todas as suas vendas, para comprar também tudo com nota fiscal, separar o que é CPF do que é CNPJ, dizer quanto você está fazendo de retirada para a sua pessoa física, título de remuneração ou distribuição de lucro. Tudo isso são coisas que não são difíceis de você resolver, mas requer um esforço, requer uma organização que as grandes empresas têm. Processo, organização e compliance. Isso vai ser fundamental nos pequenos negócios também. Quem vai ser mais impactado com a reforma tributária? Os micro e pequenos empresários, inclusive o microempreendedor individual. Então, você que está hoje nesse cenário precisa se adaptar e a hora é agora. Fique atento aí, nós vamos lançar o nosso workshop Reforma Tributária na Prática para você vir no nosso escritório pessoalmente. É um evento presencial 100%, passar 4 horas conosco numa sessão agendada por você, onde nós vamos trazer ferramentas práticas para aplicar na tua empresa. Planejamento tributário, checklist de adaptações, organização financeira, tudo isso nós vamos conversar e te dar essa mentoria, esse norte e te apresentar ferramentas para você se adaptar. Recomendo que você também traga o seu contador para que ele participe desse processo com você e consiga te ajudar a atingir esses objetivos de adaptação. É um momento em que não tem para onde fugir e quem se antecipar vai aproveitar as oportunidades. Então eu te vejo em breve no nosso workshop Reforma Tributária na Prática.